A paz do Senhor, meus irmãos, esse é o terceiro vídeo da série Devocional Diário. O primeiro vídeo nós falamos sobre a biografia de Mateus. O segundo vídeo nós falamos sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Agora, nesse vídeo, é a vez do segundo capítulo do livro de Mateus. Então, você está preparado para estudar comigo a palavra de Deus? Esse capítulo 2 é dividido em 3 partes. Do 1 até o 12 fala sobre os magos do Oriente. Do 13 ao 18 fala da fuga para o Egito. E do 19 ao 23 fala da volta do Egito. O Novo Testamento fala a respeito de 4 Herodes. Primeiro, Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. O primeiro Herodes reinou de 39 a.C. a 4 a.C. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, foi o tetrarca da Galileia. Herodes Agripa I foi o que perseguiu a igreja de Jerusalém, que mandou matar Tiago à espada, Tiago, irmão de João, e também mandou prender o apóstolo Pedro. E Herodes Agripa II foi aquele que falou com o apóstolo Paulo, dizendo: quase que você me persuadiu a ser um cristão. Quem eram os magos do Oriente? Provavelmente eles eram membros de uma classe religiosa culta. Isso no Irã, na então chamada Pérsia. Além disso, também eles eram especializados na astrologia, também na medicina e nas ciências naturais. Naquele tempo, a astrologia era uma ciência pura. Nada tinha a ver com a astrologia de hoje, que é um ramo do espiritismo. Vamos falar sobre 3 verdades sobre os magos do Oriente. A primeira é que muitos dizem que eles eram 3 magos, E na verdade eles falam que é 3 magos devido aos 3 presentes que eles levaram a Jesus: ouro, incenso e mirra. Porém, a Bíblia em momento algum diz que eles eram 3. A segunda verdade é que muitas pessoas dizem que eles eram 3 reis magos. Mas na verdade esta lenda é uma lenda natalina e muitos ainda vão além, dizendo que os 3 nomes deles é Belchior, Baltazar e Gaspar. Só que a Bíblia não fala nada que eles eram 3 reis magos. E com certeza você já viu aquele presépio onde está o menino Jesus deitado em uma manjedoura, Maria pegando ele no colo e também está José e os 3 magos. Pois é, eu sinto lhe informar que esta cena é uma mentira. Até porque, quando esses magos chegaram até Jesus, diz o versículo 11 que eles não encontraram Jesus na manjedoura. Eles encontraram Jesus em casa. E muitos afirmam que foi depois de alguns dias que eles encontraram Jesus. Não foi no dia do seu nascimento. O que mais interessante é que quando eles, os magos, chegaram ali diante de Herodes, ele disse: aonde nasceu aquele que é o Salvador da humanidade? Aonde que é nascido o Rei dos Judeus? Pois nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então, a terceira verdade é que os magos não encontraram Jesus na manjedoura, encontraram Jesus em uma casa. Segundo a história, esses magos percorreram cerca de 600 quilômetros de camelo até chegar onde estava Jesus. Mas qual seria o propósito deles ir visitar Jesus? A Bíblia diz que eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro reconhecendo a realeza de Jesus. Incenso reconhecendo que Jesus era o sacerdote do Altíssimo. Mirra, ele estava reconhecendo que Jesus, além de ser um profeta enviado por Deus, também era o Salvador. A mirra era um composto também usado no embalsamento. A segunda parte do capítulo 2 é do 13 ao 18. O anjo do Senhor aparece para José em sonho e diz: toma o menino e a sua mãe e desce para o Egito, porque Herodes vai procurar matar o menino. Nós aprendemos aqui algumas coisas. Primeiro, que Deus livra o seu povo. O anjo, quando fala desce para o Egito, estava dizendo que Deus estava dando o livramento para José, para Maria e também para o menino. Só que esse livramento ia depender da obediência que José deveria ter diante da ordem do anjo, e é isso que ele faz, e Deus então os guarda mesmo no Egito. E a segunda coisa que aprendemos aqui é que Deus muitas vezes permite situações difíceis em nossas vidas apenas para o cumprimento de um propósito. E aqui nós podemos nos perguntar: por que o justo sofre? Por que Deus permite certas situações?
é para cumprir o propósito. A vida do justo, muitas das vezes, é uma vida de altos e baixos. Às vezes, Deus permite provações, como permitiu na vida de Jó, não é para envergonhar Jó, não é para que Jó ficasse desesperado. Ele permitiu que Jó enfrentasse aquela situação para cumprir um propósito. Não é diferente em nossas vidas, não importa qual seja o seu momento. Quem sabe neste momento você está passando uma dificuldade, uma luta, uma tribulação, mas entenda, meu irmão, que Deus está permitindo isso para cumprir o propósito. A Bíblia diz assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto. Então, fique feliz porque a prova e a luta que você passa, como Paulo diz, é momentânea, é apenas para cumprir um propósito. E o terceiro ponto que aprendemos também aqui é que mesmo diante de uma vitória conquistada da parte de Deus, nós temos que nos preparar porque a nossa vida ela é cheia de obstáculos. Deus permite provações e para algumas pessoas privações. Tudo isso enquanto nós estivermos na face desta terra. Tem um hino que é cantado dizendo que agora é só vitória, só vitória. Isso é mentira. Na vida de um cristão salvo, ele vence uma luta e Deus vai permitir ele passar por outra provação. Porque enquanto vivermos aqui, nós estaremos passando muitas das vezes por tribulações, por dificuldades, para que nós possamos estar mais próximo de Deus. Porque repare que quando nós estamos na tribulação, na dificuldade, enfrentamos um problema, é o tempo que nós mais oramos. Quando nós estamos passando por tribulações, é o momento que nós mais lemos a Bíblia, é o momento que nós mais estamos perto de Deus, é o dia que nós vamos ao culto e nós entregamos todo o nosso coração ao Senhor, porque estamos em tribulação. E infelizmente, para muitas pessoas, eles só se aproximam de Deus na tribulação. Então Deus permite a tribulação para que nós não viemos nesta terra se acomodar, porque a Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso. Quando os magos chegaram para Herodes e disseram: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Herodes se perturbou e toda Jerusalém com ele. Herodes então diz: vão até onde está o menino, depois vocês voltam e me anunciam onde ele está, que eu também quero ir adorá-lo. Os magos vão até onde está Jesus, oferecem ouro, incenso e mirra, e depois eles foram avisados para não voltar pelo mesmo caminho. Depois de alguns dias, Herodes viu que foi enganado, então mandou matar todos os meninos de Belém. Só que, segundo a história, Belém era uma cidade pequena, tinha mais ou menos entre 1.000 e 2.000 pessoas. E mais ou menos 20 crianças foram mortas nesta ocasião. A terceira parte do capítulo 2, agora é do 19 até o 23. O anjo do Senhor aparece a José em sonhos e diz: agora você pode voltar para Israel, porque todos aqueles que procuravam a morte do menino já estão mortos. Nós aprendemos muita coisa aqui nesses últimos versículos do capítulo de número 2. Primeiro, você reparou que o anjo do Senhor apareceu 3 vezes para José? A primeira vez, quando José intentou deixar Maria secretamente, não falou nada para ninguém, o anjo aparece e fala com ele em sonhos. A segunda vez, quando o menino nasceu, o anjo do Senhor aparece para José em sonhos e disse: desce para o Egito. E agora, a terceira vez que o anjo aparece para ele em sonhos, diz: volte para a terra de Israel. Você percebeu que Deus fala conosco de várias maneiras? E através dos sonhos é uma maneira de Deus falar conosco. Quando Deus enviou o profeta Joel, ele disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os velhos terão sonhos. Deus fala através de sonhos. E às vezes nós nos focamos tanto nas profecias, revelações e visões que nós se esquecemos que Deus fala também através de sonhos. Quantas não são as pessoas que Deus alerta eles através de sonhos e eles simplesmente acordam, lembram do sonho e nem orar eles oram a favor daquilo que Deus mostrou. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus ainda fala através de sonhos. A Bíblia diz que Deus usou José lá no Egito para interpretar sonhos. Antes disso, ele sonhou. O próprio Deus mostrou para ele o futuro através de sonhos. Os sonhos também é uma maneira de Deus falar conosco. É uma maneira de Deus, às vezes, nos alertar. Vemos como prova viva disso José, pai de Jesus. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, entender quando é Deus que está falando conosco.
Porque tem hora que Deus vai usar visões, tem hora que Deus vai usar profecias, tem hora que Deus vai usar palavra, mas existem momentos que Deus vai falar com você ou comigo através de sonhos. E se você tiver sensibilidade para ouvir a voz de Deus, você vai entender que é Deus falando com você. Por isso, não desprezamos também esta forma de Deus falar, que é através de sonhos. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Vou deixar na tela final o primeiro e o segundo vídeo. E também não esquece, se você está gostando aí dessa playlist, desse devocional diário, eu convido você, compartilhe com mais pessoas. E eu tenho certeza que vai ser bênçãos na tua vida e na vida também dos outros. Em nome de Jesus. E Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.